Eu quero começar essa reflexão de hoje logo com esse texto que é muito conhecido. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Os irmãos sabem que Paulo, quando escrevia as cartas, na maioria das vezes ele estava escrevendo para uma igreja já estabelecida, organizada, e para resolver problemas. Informações chegavam até Paulo e Paulo escrevia na intenção de corrigir alguns pontos. Na igreja de Coríntio havia muitos problemas. Embora o apóstolo Paulo ele faça menção de que há uma manifestação de diversos dons, é uma igreja rica espiritualmente em dons, não faltava também muitos problemas diversos em diversas áreas nessa comunidade, nessa congregação. O versículo 1, apesar da igreja ter uma manifestações extraordinárias de dons e operações, ele começa dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí, quando ele chega a essa conclusão de que há uma ignorância a respeito dos dons, ele vai e diz assim: vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Porém, versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O versículo 8 diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operações de maravilhas, a outro profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Algumas observações importantes aqui. A primeira é a respeito da ignorância espiritual na igreja com relação a esse assunto, dons e ministérios. Nosso assunto hoje vai ser dom, talento e ministério, porque a nossa aula é sobre a teologia do ministério. E é importante que o cristão ele tenha convicção dessa pergunta: quem sou eu no corpo de Cristo? Nós vamos encontrar em Colossenses, Coríntios e Efésios essa relação simbólica, metafórica entre Cristo e a igreja, usando a ideia de um corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, seus membros particularmente. E nós vamos encontrar isso no versículo 12, confirmando nessa leitura aqui. 1 Coríntios 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então essa analogia do corpo é muito comum ser usado na Bíblia, se referindo à igreja. Mas o que significa ser ignorante em relação à espiritualidade? Tem alguns pontos que eu quero considerar aqui. Na igreja de Corinto se entendia que cada manifestação era um espírito diferente. Se alguém tinha um comportamento extraordinário para fazer milagres, a gente chamava de espírito de milagres. Se alguém tinha revelações, ele chamava de espírito de revelações. Se alguém tinha uma fé extraordinária, ele chamava espírito de fé. E vinha o espírito da sabedoria e tantos outros espíritos. O apóstolo Paulo
querendo tirar essa ignorância dele, diz: é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Primeira correção. Uma outra correção que era importante dizer assim: tome cuidado, que tem alguns espíritos se manifestando, amaldiçoando o nosso Senhor. E esse espírito que amaldiçoa a Cristo e não reverencia a Cristo não é o Espírito de Deus, porque quando o Espírito é de Deus, confessa Jesus como Senhor e dá honra a Ele. Então tome cuidado para não dar glória a um espírito maligno que está negando o nosso Senhor. Se tem espírito dizendo que Jesus é maldito e Jesus é anátema, esse não é o Espírito de Deus. Uma segunda observação importante é discernir que espírito é que está se manifestando. E acredite, quantas pessoas imitam pinta e borda dentro da igreja, de meninice, a opressão e possessão demoníaca, e o povo não sabe discernir se aquilo vem de Deus ou não. Eu lembro que na minha conversão as pessoas tinham medo de mim, porque eu chegava na igreja e caía endemoniado. As pessoas ficavam com medo: olha, lá vem o encapetado. Era eu. Então eu ficava sozinho no banco. Já imaginou uma pessoa que precisa de ajuda, quando sente que está sendo oprimido, tentado, perturbado, precisando de alguém do lado para dizer: olha por mim que eu não estou bem, e de repente naquela banca onde você está não tem ninguém. Um ou dois irmãos que chegavam perto, já chegava dizendo: está repreendido em nome de Jesus, quando olhava para mim. E aí eu ficava imaginando: meu Deus, não tem uma pessoa nessa igreja que possa lidar com essa situação. Apareceram algumas pessoas que disseram assim: lê o Salmo 91 que esse inimigo vai sair de perto de você. Então eu li mais de 100 vezes o Salmo 91 e a coisa não resolveu. Eu sei decorar o Salmo 91 até hoje. Então as pessoas diziam assim: quando você se sentir mal, começa a ficar dizendo essa expressão: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e vai se resolver. E eu fiquei rouco de tanto dizer em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus o quê? Para quê? Como? O que isso tem a ver? Qual o sentido disso? Eu precisava de uma orientação. E quem dizia assim? Eu digo: o sangue de Cristo tem poder. E eu também dizia: o sangue de Cristo tem poder. Olha, você fica de joelho lendo na Bíblia que vai resolver. Olha, era tanta da cerimônia, tanto da simpatia evangélica, e até agora nada. Até que eu comecei a juntar um pedaço de coisa ali com um pedaço de coisa aqui, o que dizia numa pregação e outra, até que eu mesmo comecei a orar por mim. Já imaginou você se ajoelhar dentro do seu quarto, colocar a mão na sua cabeça e dizer: espírito maligno, saia de mim? Então assim, há uma necessidade de uma orientação sobre o que vem de Deus e o que não vem. E eu coloquei no meu coração: se o Senhor me libertar e me der instrução sobre esse assunto, eu vou estar orientando muita gente. E olhe que eu não me tornei professor de seminário por acaso. Então assim, é angustiante você estar procurando saber o que está acontecendo com você e não ter resposta. A possibilidade de você ir para um terreiro de umbanda, cair em uma seita e ser lesado, ludibriado, cair na encruzilhada da ignorância. Acredite, a igreja de Corinto estava numa situação parecida, acreditando em tudo e em todos, tudo que era mistério, tudo que era espiritual, espiritualista, eles recebiam e diziam: o negócio aqui é entrar no mistério. Será que não tem igreja assim? Afundado na ignorância, sem entender o que é espiritual que vem de Deus e o que é espiritual que vem do maligno. É importante o que diz o versículo 4, 5 e 6. Uma outra observação que eu quero destacar aqui. Você percebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo parte dessa justa cooperação do corpo. O versículo 4 diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O versículo 5 diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão
nessa justa cooperação, trazendo dons, ministérios e operações na igreja e através da igreja. Essa leitura que nós estamos fazendo aqui é uma leitura minuciosa, preocupado com o conteúdo e preocupado em saber o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando escreveu isso. Corrigir manifestações e comportamentos errados. Quando ele fala a respeito do corpo e dos dons no capítulo 12, no 13 ele vai falar sobre o dom maior, o dom sublime, o dom soberano que é o amor. Ele até termina o capítulo 12 dizendo: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse uma fé, ainda que eu profetizasse, ainda que eu oferecesse meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Então, tudo isso aqui que eu falei até agora de dons e manifestações, o que vale a pena é o amor. O amor aqui une e que faz sentido a tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Quando ele termina a falar sobre o amor, ele diz assim: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor. É o amor que me faz suportar vocês, aceitar vocês, ensinar vocês. E quando ele chega para o capítulo 14, ele vai ensinar como se deve fazer o uso correto dos dons na igreja, ordem e decência no culto, usando os dons espirituais de forma correta. Então, se você quer lidar bem com esse assunto sobre dons e ministérios, nós não podemos esquecer de 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, não podemos esquecer de Romanos 12 e não podemos esquecer de Efésios 4, que fala tudo sobre essas questões do uso dos dons e que tipo de dons. Nós estamos no versículo 7 que diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso aqui é muito importante para um monte de coisas que chamam de dom sem ser. Você não tem noção do que estão chamando de dom sem ser dom. Olha, irmão, eu tenho um negócio com Deus extraordinário. Deus fala comigo num negócio, num mistério, que se eu não fizer eu morro. Aí essas pessoas inventam umas coisas, inventam uns dons, umas manifestações. Aí Deus me chamou para isso. Eu cheguei numa igreja, João Pessoa, ali em direção entre Mangabeira e Valentina, no bairro. E lá, quando eu cheguei, era tarde, me convidaram para um círculo de oração e eu fui. De 2 horas da tarde às 5h30 tinha um rapaz pulando sem parar. Não parava de jeito nenhum. E ele pulava de tal forma que as coxas batiam no peito. Ele saltava de forma impressionante e as pessoas não tinham como dizer que aquilo não era espiritual, porque ninguém pula 2h30 sem parar e fica tão molhado de suor desse jeito se não for algo milagroso, espetacular. Aí teve um irmão que me convidou, que recebeu uma oportunidade. Aí disse assim, como eu morava em Bahia, disse: o irmão de Bahia. Aí ele pegou a Bíblia dele e fez assim: vai. Aí me deu a Bíblia e disse que eu fosse. Aí eu disse: tu tem certeza? Ele disse: tenho. Aí eu fui. Eu tive essa oportunidade de conversar com os irmãos a respeito do que é dom e do que não é, do que vem de Deus e do que não vem. E ou a gente fica na meninice acreditando em Papai Noel, bicho papão e folclore evangélico, ou a gente amadurece ao ponto de dizer: quando eu era menino, agia como menino, discorria como menino, pensava como menino. Agora que cheguei a ser velho, adulto, deixei as coisas de menino. Vai continuar nessa meninice ou vai amadurecer? Eu tenho o dom do pulo, eu tenho um dom da marcha, eu tenho um dom para girar, eu tenho um dom para subir nas paredes, eu tenho um dom de gritar, de chorar, de rir, do que for. Isso não é dom.
Isso é uma reação psicológica de quem acha que está sentindo alguma coisa. Então, se uma pessoa está desesperada, vai fazer do mesmo jeito, vai girar, pular, cantar, desmaiar. Não é espiritual o único método de analisar isso. A parte emocional toma em conta e muito. E acredito, 90% das coisas que acontecem em igrejas evangélicas é emocional. Porque as pessoas não são instruídas a respeito dos dons. Acerca dos dons espirituais, diz o versículo 1: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja essa lista. O versículo 8. Enumere, por favor. Vê se aparece alguma coisa que faça pular, girar, soprar e chiar. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Do versículo 8 ao 10, 3 versículos, enumeramos quantos dons aí relacionados. Você contou? Dá quantos? São 9. Nós encontramos sabedoria, ciência, fé, cura, operações de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação. São 9. Quando fala palavra aí, tem a palavra da sabedoria e a palavra da ciência ou do conhecimento. São 2 dons diferentes que atuam diferente. Então assim, quando a gente vê essa relação de 9 dons aqui, e depois eu tinha relacionado aqui no quadro outra lista, e a gente vai ver ao longo da aula, você vai perceber essa realidade fugindo da igreja. A igreja não mais abraça e não mais se entrega a essa realidade bíblica, por isso sofre tanto com tantas heresias. O versículo 11 e 12 diz, tem todas essas operações, né? Mas diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Lembra do versículo 7 que diz que o Espírito dá a cada um para o que for útil, o versículo 7, e o versículo 11 diz: particularmente ele distribui como ele quer. O que eu já vi em igrejas, as pessoas indo à frente, convidada por pregadores, por missionários e pastores, dizendo: quem quiser ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente, porque eu vou agora orar e Deus vai lhe dar. Então assim, preste atenção, quem determina que vai ser batizado e quem determina que vai distribuir o dom? É a ovelha, o pastor, ou é o Espírito Santo? Baseado no texto, eu não vou abrir mão, é o Espírito Santo. E quantas pessoas não foram forçadas a ficar dizendo assim: diga aleluia e glória a Deus, vai dando glória aí, diga aleluia e glória a Deus, vai dando glória aí, bem ligeiro, mais glória, 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 glória. Foi batizado. Desse jeito. Osiel e o pastor Carlos foi batizado. Foi batizado desse jeito assim, eu estou dizendo. Essa conclusão Então assim, o que eu estou dizendo aqui é que no movimento pentecostal, concentra, no movimento pentecostal brasileiro, existe muita meninice, muita heresia e, acredite, muita doutrina de demônio. E as pessoas não têm o discernimento de identificar o que vem de Deus e o que não vem, porque não estudam as escrituras mais como deveria. Você acredita que eu já fui considerado um blasfemo por não crer em determinadas manifestações que eu não considero bíblicas? Eu já fui considerado como blasfemo.
Gil blasfemou contra o Espírito Santo porque ele não crê no Espírito Santo. Aí, se eu tiver uma oportunidade da réplica, eu vou dizer assim: quando foi que eu disse que eu não creio no Espírito Santo? Ah, porque o irmão ali deu 3 cambalhotas e você disse que não acreditava que era o Espírito Santo. Olha, eu não acredito que a cambalhota vem do Espírito Santo. Isso não é um dom espiritual, porque se fosse, a turma todinha do circo era batizada com o Espírito Santo, que ali a turma da cambalhota com força. Então, assim, não é a sua postura física, não é a sua reação emocional que define se você é batizado com o Espírito Santo ou tem dom ou não. E a gente precisa acordar as pessoas para isso, irmão. O Espírito Santo não é um barulho que você faz. O Espírito Santo não é um grito e um sopro que você dá. O Espírito Santo é muito mais do que isso. E acredite, se você analisar as imitações que tem de dons espirituais nas igrejas e a falta de fruto do Espírito Santo no coração das pessoas, há um abismo muito grande, e a gente precisa identificar o fruto e os dons para poder identificar se a coisa vem de Deus ou não. Está lá em Embalo de Gálatas, no capítulo 5, 19, 20, 21 e 22, fala das obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Você vai encontrar uma lista grande de carnalidade na vida de pessoas que diz estar cheio do raio, do fogo, do manto, do mistério e de tudo que estão inventando por aí. Lembrando que no meio dessa salada toda tem os irmãos que são sérios, que querem fazer o que é certo, querem buscar Deus em espírito e em verdade. Porém, cadê a Bíblia sendo orientada? Cadê a verdade sendo instruída?